países. E claro que são tempos empolgantes, né? Um dia empolgante. Ontem nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e hoje temos um painel só de mulheres. Eu também, né? Temos 3 representantes da ITDP que vão apresentar os avanços no trabalho de gênero nas suas regiões, as lições e as ferramentas que podem aprender outras cidades também. Nós vamos começar com Ana Nassar, moderadora, diretora do programa da ITDP Brasil, que também é apaixonada pelo trabalho de gênero. Mais tarde, vamos passar para as apresentadoras, Anguissa H., Senior Urban Planner Associate, especializada em gênero e inclusão social na ITDP Indonésia. Ela vai falar do trabalho em processos inclusivos e transporte público em Jacarta, as iniciativas de eletrificação lá na Indonésia. A seguir, Lorena Freitas, da ITDP Brasil, que é coordenadora do programa de viagens interregionais. Ela vai falar das iniciativas de gênero e raciais no transporte público, vai compartilhar os insights do trabalho da unidade nos últimos anos. Carlin Limano, parceira e gestora de comunicações na ITDP África, vai falar sobre o engajamento e o foco de gênero nas iniciativas na região. Agora passo a palavra para a Ana, que vai fazer a introdução. Ana. Obrigada mesmo, Ivone, pela apresentação. Olá e bom dia desde São Paulo, boa tarde, boa noite se você está do outro lado do mundo. Obrigada pela sua participação hoje nesse webinar, porque vamos conhecer mais dos desafios e oportunidades para incorporar novas perspectivas de gênero, para entender a influência que tem no design e funcionamento das cidades. Antes de ouvir dos esforços do Brasil, Indonésia e Egito, gostaria de assinalar por que essa temática é tão importante. Os sistemas de transporte na maioria das cidades foram desenhados para os commuters principais, sem considerar os pedestres nas considerações. Mas as mulheres viajam diferente dos homens, têm diferentes propósitos, características e necessidades de acesso. As mulheres continuam suportando a carga da economia dos cuidados, cuidado das crianças, dos idosos, e também o desequilíbrio afeta os padrões de viagem. Os deslocamentos incluem múltiplos destinos e sabemos que a maioria das viagens do resto das pessoas são somente do ponto A para o ponto B. No Brasil, as mulheres têm medo da violência urbana, ponto-chave para entender a mobilidade e acessibilidade nas cidades. A violência sexual e o assédio impedem que as mulheres tenham acesso completo aos serviços de mobilidade nas cidades, como vamos ver nas próximas apresentações. Finalmente, vale a pena mencionar que as ideias não são uma ideia monolítica, não são uma coisa só, não são binárias. Agora que estamos à procura de soluções para a equidade de gênero, queremos incluir raça, gênero, idade, classe social, orientação sexual. No Brasil, por exemplo, a vida urbana e as vulnerabilidades de violência são particularmente desafiantes para as mulheres negras e racializadas, porque vemos uma influência e um impacto na vida de todos os dias. A transformação vai precisar incorporar todos esses aspectos no planejamento. Aqui na ITDP, lideramos iniciativas de gênero há muito tempo. O Dia das Mulheres também permite celebrar as contribuições das mulheres, que elevar o planejamento traz benefícios para todos e todas. Vamos aprender como as cidades estão aprendendo para mudar as estratégias para que a mobilidade seja mais acessível para as mulheres. Sem mais preâmbulo, passo a palavra para
Eng, que vai falar sobre Jakarta, Lorena vai falar sobre os projetos implementados pela equipe do Brasil e, finalmente, Carolyn, que vai falar sobre Cairo e o sistema de mobilidade. Podemos começar. Obrigada, Ana. Espero que vocês consigam ver a minha tela. Como a Ana indicou, e como a Ivone disse, eu trabalho em planejamento de gênero na Indonésia e estamos empreendendo um projeto de verificação também. Por falar nisso, desejamos encorajar esses diálogos sobre mulheres com diferentes grupos de interesse. Quero dar os antecedentes sobre o nosso trabalho na Indonésia e a correlação com esse tipo de assuntos. Nós não somente trabalhamos nesse tema nesses últimos anos, mas eu acho que comecei em 2015. Em 2015, começamos a trabalhar como sociedade, com mulheres conjuntamente. Um dos objetivos-chave é melhorar o design e as aplicações em todas as infraestruturas, e também como em nível local ou os governos nacionais podem implementar também para acessar mais oportunidades de emprego, de saúde, de educação. Como Ana indicou, os nossos desafios na Indonésia são vários, porque adotamos projetos parciais, porque acreditamos que dessa maneira vamos poder abordar certos desafios e problemas para as mulheres que estão situadas e trabalham longe de casa. Queremos encorajar as oportunidades para mulheres nas cidades, para que o acesso seja mais fácil. E também trabalhamos com homens e com diferentes grupos para melhorar o entorno da saúde para as mulheres, especialmente quando elas desejam desenvolver e aproveitar novas oportunidades para, dessa maneira, melhorar o impacto em longo prazo para a sociedade. Pensamos que esse tipo de abordagens também permitem fazer a transição sustentável para uma mobilidade autossustentável também. Eu trabalho em Jakarta e, especificamente, trabalho com certos grupos. Temos um processo de colaboração com representantes de grupos de mulheres, associações de mulheres e grupos que permitem entender quais são as diferentes necessidades para ouvir as vozes, para ouvir todas as vozes. Para isso, fazemos pesquisas conjuntas, relatórios colaborativos e trabalhamos conjuntamente na atualização dos dados também, para dessa maneira avaliar quão apropriadas são as infraestruturas das cidades. Desejamos, dessa maneira, estreitar as relações com as diferentes mulheres que moram também no campo da Indonésia. E você pode visitar o site web da ITDP Indonésia, se você deseja ter mais informações. Eu queria compartilhar um vídeo para vocês, só temos esse vídeo em Bahasa, Indonésia, mas pelo menos vai permitir ter uma visão ilustrativa do que nós fazemos em Jakarta. Também temos uma iniciativa de mulheres no ciclismo, e você pode conferir as informações no site. E tem episódios do nosso podcast no Spotify também. Começamos
trabalhando com as mulheres e desenvolver projetos com as mulheres. Para isso, lançamos publicações sobre como tentamos implementar o processo colaborativo. Essas publicações são disponíveis também no idioma inglês. Tem sido um programa longo, você sabe, mas de qualquer jeito, esse processo longo permitiu ter uma compreensão mais profunda, porque estamos tentando compreender as necessidades das mulheres em termos gerais. E para entender a função específica dos diferentes grupos de mulheres na sociedade, porque as mulheres não apenas são cuidadoras, mas também são mães, são filhas, são entidades produtivas da sociedade. Por isso, existem metodologias para abordar em forma diferente a problemática, para também fazer a implementação das recomendações. E, para isso, emitimos recomendações contundentes para os oficiais de governo e também sugerimos diferentes intervenções em benefício da sociedade, especialmente das mulheres. Vamos falar sobre os achados, sobre as descobertas. No nosso trabalho com as mulheres, entendemos que, baseado no nosso estudo de 2020 em Jacarta, entendemos que as mulheres dependem do transporte público, de caminhar e da bicicleta. Em Jacarta, temos micro-ônibus de operadores públicos que fazem um bom trabalho de gestão do sistema de trânsito em Jacarta. São descobertas importantes e é necessário fazer o acompanhamento de forma eficiente. A falha é que existem problemas, existe escassez de dados e também falta de estatísticas que precisam ser mais robustas. Na Indonésia, especialmente em Jacarta, as soluções oficiais, por exemplo, sobre os ônibus ou ter áreas específicas somente para mulheres. Essas são as soluções atingidas até hoje, mas sabemos que, por exemplo, essas iniciativas são temporárias, mas o que nós precisamos é emitir mais recomendações para o futuro. E acreditamos que com a nossa assistência, os oficiais da cidade de Jacarta vão criar novos entornos, serão construídos novos entornos para satisfazer também as necessidades das mulheres. E por isso fazemos esse tipo de encontros também com as mulheres da Indonésia para entender quais são as necessidades e conseguir satisfazê-las melhor. Vamos falar sobre o futuro, sobre os passos a seguir, os problemas mais recentes que existem no transporte atualmente, porque eu falei inicialmente da eletrificação. Entendemos que existem muitas oportunidades disponíveis e que surgem de conversas com as mulheres, mas como podemos aproveitar as oportunidades como mulheres? Sabemos que é necessário trabalhar com as mulheres subrepresentadas e ter muitas discussões com os operadores do transporte público, porque em Jacarta, por exemplo, menos de 10% dos trabalhadores são mulheres no transporte público. E esse sistema pode treinar, formar melhor as mulheres ou fomentar a capacitação das mulheres e incluir também as mulheres no setor da eletrificação. E participamos em todas as discussões para entender como funciona o design do sistema de ônibus. Se atualmente você vai
a Jacarta, os ônibus elétricos já incluem espaços de design para que as mulheres também possam levar a compra do mercado, por exemplo, no ônibus. Outros ônibus não têm esse tipo de espaço, mas conseguimos também incluir novos materiais nos corrimãos para contemplar as necessidades das mulheres. Isso tudo ficou salientado com os estudos feitos. E vemos oportunidades, e vemos grandes oportunidades na indústria da eletrificação. Na Indonésia, vemos muitas mulheres que vão para o mercado, elas vão fazer a compra no mercado tradicional, por exemplo, e elas usam motocicletas, elas usam motos elétricas ou bicicletas elétricas. Essa eletrificação fortalece a discussão e a transição para colocar as mulheres sob a lente dos projetos. E para isso, são as considerações de design e de planejamento urbano que, quando você tenta incorporar as bicicletas elétricas e as bicicletas comuns, as bicicletas têm preferência, mas não necessariamente foram adaptadas para o uso das mulheres, e não oportunidades que as mulheres têm para aumentar o leque de modos de produção. Isso tem impacto não apenas na família, mas na sociedade em geral. A palestrante tem problemas de conexão e não dá para ouvir todas as palavras para fazer a interpretação simultânea corretamente. A intérprete pede desculpas. Para entender isso, nós queremos fomentar as discussões e para isso conduzimos diferentes tipos de estudos. Esperamos participar mais nos esquemas de eletrificação e desejamos aumentar o ponto de vista na Indonésia, porque vemos mulheres nas ruas, nas estradas, nos ônibus, usando as diferentes opções. Mas em termos de eletrificação, não queremos deixar ninguém de fora, queremos dar as oportunidades, todas as oportunidades, porque entendemos que dessa maneira terão mais oportunidades de emprego e de desenvolvimento. Entendemos que dessa maneira reduziremos a exposição das mulheres ao meio ambiente e teremos formas mais eficientes. São o tipo de oportunidades que desejamos desenvolver ainda mais. No meu caso, eu acho que eu queria disparar a primeira parte da conversa. Agora dou a palavra para a Lorena.
Olá, pessoal. Bom dia. Eu vou fazer a minha apresentação. You can change the language channel to English if you want. Pode trocar de idioma, tá bom? With you. Vocês conseguem ver minha tela? Can you see my screen? Ok, vou começar aqui, então, pessoal. Vou fazer a apresentação em português. Ai, meu Deus, eu preciso... Desculpa, gente, eu preciso mudar o meu canal aqui. Ok, vamos lá. Então, gente, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a mobilidade de mulheres, né, no Brasil, considerando a questão de gênero e raça. A gente no ITDP, a gente já vem trabalhando aqui no Brasil com a questão de gênero já tem um tempo, e aí a gente percebeu em determinado momento que a gente trabalhar só com a questão de gênero, né, e os padrão de mobilidade feminino, não seria suficiente, então a gente começou a ter uma visão um pouco mais interseccional, trabalhando com gênero e raça. Hi, Lorena. Can I interrupt you for a second? Hi, Lorena. Desculpa. Oi, desculpa. Can you? I think you have to be actually in the outside of the Portuguese channel because we hear you together with the interpreter. So Acho que, Lorena, você precisa voltar para a sala principal. Então, vou parar de compartilhar nesse momento. Me desculpe, pessoal, fico confusa. Technology. I'm like Eu the fico toda grandmother. confusa. No worries. You can put original. Fique tranquila, você pode desligar a interpretação se você quiser. And let me know that's working. Então, me avise se está funcionando. Tá funcionando agora, pessoal. Agora vai. Yes. Desculpa. I'm so sorry. Desculpa. Vamos lá. Vamos fazer dar certo. Então, retomando aqui, a gente aqui no ITDP Brasil, a gente já vem trabalhando com a questão de gênero já tem bastante tempo, mas a gente, a um certo ponto, a gente entendeu que trabalhar só gênero, considerando a nossa realidade e a realidade das nossas cidades, não seria suficiente. Então, a gente vem tentando trabalhar a questão de gênero de uma forma interseccional com outros marcadores sociais, como, por exemplo, raça, renda. E aqui hoje eu vou falar um pouco sobre a realidade da mobilidade de mulheres, especialmente mulheres negras no Brasil, utilizando aqui alguns estudos e indicadores que o TDP Brasil já vem discutindo, e aí eu vou citá-los ao longo da apresentação, eu acredito que também alguns deles vão ser disponibilizados aqui no chat, tá? A primeira coisa que eu acho que é importante que a gente entenda quando a gente está falando em termos de Brasil é falar sobre a nossa questão racial aqui. É importante entender que aqui no Brasil a gente considera a população negra pessoas pretas e pardas, e que apesar de ser a maioria da população, a população negra ela é a maioria somente em indicadores muito ruins, né? Quando a gente fala de representação pública ou em posições de comando, a participação da população negra é muito pequena, mas quando a gente está falando, por exemplo, de taxa de homicídio, de população abaixo da linha da pobreza, de a taxa de analfabetismo, a população negra ela é a maioria, né? Então, a gente entende que no Brasil a gente não tem como falar de sociedade sem entender que a gente está inserido dentro de uma sociedade que exclui a população negra em muitos aspectos. E aí, a gente também precisa entender que nas nossas cidades, a dinâmica territorial ela é uma dinâmica que segrega essa população. Historicamente, né, afastou a população, a classe trabalhadora de uma forma geral e majoritariamente negra, das oportunidades, levando essa população para os subúrbios, que aqui são locais onde as pessoas mais pobres normalmente residem, né? Os subúrbios e as favelas, que aqui eu vou me referir como áreas periféricas, né? De uma forma geral.
E essas áreas são áreas onde o poder público não chega muito. E por não ter essa inclusão, né, essas políticas afirmativas dentro desses territórios, é muito comum que essa população seja exposta a uma qualidade muito ruim de transporte, tem uma dificuldade muito maior para acessar atividades ligadas à educação, saúde, lazer e até conseguir trabalho, né? Porque muitas vezes os postos de trabalho só contratam pessoas que residem meio perto ali dos locais onde as atividades são desenvolvidas. E isso acaba ficando muito mais sério quando a gente fala sobre a questão das mulheres. Como a Ana já falou anteriormente, o padrão de deslocamento das mulheres é muito diferente do padrão de deslocamento daquele que é visto como o indivíduo padrão da mobilidade, né? Que é o quê? O homem branco cisgênero, né? Então, quando a gente pensa em planejamento de mobilidade, normalmente esse planejamento é feito pensado para um rapaz que vai trabalhar em idade produtiva, né, que sai da sua casa de manhã e vai para o seu trabalho, à noite volta. E fora desse período, né, de viagens ligadas ao trabalho, principalmente nas zonas periféricas das nossas cidades e regiões metropolitanas, a gente tem uma escassez de oferta de transporte. E isso faz com que, especialmente para mulheres, porque como a Ana já falou, estão mais ligadas às atividades domésticas, atividades de trabalho, que gera toda uma rede de mobilidade muito diferente, né? Uma condição de mobilidade muito diferente para essas pessoas, fiquem desassistidas, né? E aí, a gente percebe com esses dados da Secretaria de Transporte de São Paulo, que, no geral, as mulheres elas precisam se deslocar mais, né? Tanto em termos de quantidade de viagens, como em tempo perdido nas viagens, porque é uma dinâmica diferente. E como o transporte não tá sendo pensado para isso, não está considerando isso no planejamento, acaba ficando muito mais sacrificante e injusto para essas mulheres essa relação, né, com a cidade. E aí, quando a gente fala sobre quais são os desafios que as mulheres no Brasil enfrentam, eu trago para vocês aqui uma nuvem de palavras que a gente fez numa roda de conversa dentro do Projeto Acordo da Mobilidade. O Projeto Acordo da Mobilidade foi uma série jornalística que, infelizmente, não está disponível em inglês, mas para as pessoas que leem português, assim, eu super recomendo, que tratava de uma forma geral sobre racismo na mobilidade. E dentro dessa discussão, a gente perguntou qual é o principal motivo que leva vocês a não querem usar o transporte público coletivo, que fazem vocês optarem por um veículo particular. E a segurança foi o principal motivo. E aí, provocando o pessoal durante a discussão para entender o que eles entendiam por segurança, a gente percebeu que tem uma condição geral, né, medo de ser assaltado, esses medos que são mais gerais, e que eles acontecem no momento em que essas pessoas estão ou nos pontos de parada, nas estações, ou dentro dos transportes, e um grupo de medos que está ligado à questão do assédio e da violência sexual, ao qual as mulheres estão extremamente expostas no Brasil. Em 2019, saiu uma pesquisa feita pelas agências Patrícia Galvão e Locomotiva, que entrevistou mais de 1.000 mulheres, e dentre esse grupo de mulheres entrevistadas, 97% das mulheres já tinham sofrido algum tipo de assédio no transporte público. E 71% dessas mulheres entrevistadas conheciam alguém que já tinha sofrido algum tipo de acesso em espaço público. Então, a questão da segurança de gênero é uma questão muito séria para a mobilidade das mulheres no Brasil. E isso é algo que a gente observou nas discussões, nas entrevistas para o Projeto Acordo da Mobilidade, e é algo que a gente também observou no trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a Prefeitura de São Paulo, que ainda não está publicado, mas assim que tiver a gente compartilha os resultados, mas eu já posso falar que esse é um dos resultados, né? Que essa questão da segurança e dessas violências de gênero, ela aparece assim, nessa pesquisa. E aí, tem um ponto importante, né, para falar sobre isso, ainda falando sobre a questão da violência, que está ligado ao fato das mulheres negras elas estarem mais expostas a essas violências, não só de natureza sexual, mas também de cunho racial, né? Então, são pessoas que normalmente residem em áreas periféricas, que precisam ficar muito tempo, caminhar, fazer longas caminhadas para poder acessar a rede de transporte público ou a infraestrutura de mobilidade ativa, para poder, enfim, acessar suas atividades.
e elas, nesse processo, elas estão expostas tanto a essa violência de gênero geral, né, de assédios, como também a violência racial. E aí eu trago para vocês aqui 2 indicadores que a gente trabalha na nossa plataforma de dados, que é a Mobilidados, que são o PNT e o PNB, que vão observar o percentual de população que residem próximas a transporte de média e alta capacidade e a infraestruturas para bicicleta. E aqui no Brasil, entendendo como essa questão da interseccionalidade entre gênero e raça como algo necessário de ser estudado e aprofundado, a gente tem um PNT e um PNB que é direcionado para mulheres negras. E nesses gráficos que eu peguei da plataforma, a gente consegue ver aqui nessa bolinha verde, essas bolinhas verdes representam as mulheres negras e as bolinhas azuis representam o total da população, o percentual da população total. Então, a gente pode ver que, tanto quando a gente está falando de transporte de média e alta capacidade, quanto de infraestruturas cicloviárias, a população de mulheres negras, no geral, vai estar mais longe das atividades, das infraestruturas. E isso vai fazer com que toda a sua dinâmica de mobilidade seja afetada pela escassez de infraestrutura. E aí, a gente, como ITDP, a gente vem trabalhando bastante, né, com esses dados e tentando entender a questão racial, atravessando a mobilidade de mulheres, atravessando a mobilidade de uma forma geral também. E a gente desenvolve algumas peças de comunicação, que eu trouxe 2 aqui que eu acho que são bastante representativas, né, nesse sentido. Eu vou ler para vocês, para poder pegar aí na tradução, porque está escrito em português. Está escrito aqui: um transporte público de qualidade ajudaria a aliviar a carga de trabalho a qual as mulheres estão submetidas. As regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro têm maiores diferenças de cobertura entre a população em geral e a população de mulheres negras. Então, aqui nessa arte aqui verdinha, a gente está vendo que em 3 capitais muito importantes do Brasil, a população de mulheres negras tem a vida muito dificultada em função da escassez de infraestrutura. E aqui, no outro lado, nesse rosinha com verde, a gente tem uma arte que foi feita para o projeto A Cor da Mobilidade, que, a partir das nossas entrevistas, das nossas rodas de conversa, a gente confirmou, né, que mulheres negras têm muito mais dificuldade de acessar as cidades, inclusive a mobilidade ativa. E aí tem uma informação interessante, assim, interessante, né, se é possível dizer que isso é interessante, que as meninas negras, elas tendem a não aprender a pedalar, né? E um dos motivos que é apontado para isso é essa dificuldade de acessar as infraestruturas seguras, porque os estudos vêm mostrando que tem uma relação entre mulheres pedalando e segurança na infraestrutura, né? E mulheres negras residindo em áreas que não têm essa infraestrutura tendem a ter menos acesso. E aí, por fim, para falar de algumas recomendações baseadas nesses estudos, né, o estudo que a gente fez em Recife, falando sobre mulheres e crianças acessando oportunidades, esse estudo de São Paulo que não está aplicado, os indicadores da mobilidade, o projeto A Cor da Mobilidade, a gente entende que é muito necessário que a gente tenha uma melhoria na qualidade dos dados que a gente tem no Brasil, tanto em termos ligados à violência, como também ligados à questão racial. Então, trabalhar a interseccionalidade dos dados que são produzidos pela esfera pública é muito importante. É importante que a gente tenha mais representatividade nas esferas, tanto de tomada de decisão, como também dentro das companhias de transporte público, ou seja, ter mais mulheres trabalhando no setor. É importante ampliar o processo de escuta de mulheres. Então, o processo de participação no Brasil ele é muito fraco, ele não inclui da forma como deveria, né? Mulheres, principalmente mulheres negras. Ampliar a capacitação desse grupo também para poder, enfim, estar mais presente na tomada de decisão. E eu acho que, no geral, é isso, gente. Coloquei aqui algumas recomendações gerais com base nesses estudos. É isso. Obrigada e, mais uma vez, me desculpa a confusão nesses canais de línguas. Eu quero convidar a Caroline para falar. Please, Caroline. Thank you so much. Obrigada. Eu sou Caroline Limano, gestora de comunicações na ITDP, e vou fazer uma apresentação sobre o estudo feito em Cairo sobre acesso ao transporte público de mulheres.
Na ITDP África, trabalhamos em Egito, Uganda, Tanzânia, com escritórios ativos, e temos vários projetos também em outros países, como Gana, Moçambique, entre outros. Esse estudo foi conduzido em parceria com a nova autoridade urbana. Podemos voltar, por favor? Fizemos esse estudo com a nova autoridade urbana. Próximo slide. Dá para ver na imagem que a população de Cairo é 100 milhões. Significa que a congestão e o trânsito estão crescendo e as pessoas acabam passando muito tempo se deslocando e paradas no trânsito. Baseado nesse estudo, vemos que 60% das viagens são com transporte público. Mas pelas condições do transporte público, temos também muito crescimento no uso de carro privado, como dá para ver na imagem, e por isso é necessário melhorar o transporte público, claramente. Atualmente, nós temos diferentes modalidades de transporte na cidade, mas para o transporte público temos o metrô, ônibus, dentro da autoridade CTA, que é a Autoridade de Transporte de Cairo, que tem diferentes tipos de ônibus, micro-ônibus, mini-ônibus de empresas privadas ou indivíduos. Os principais problemas com esses sistemas são que o tamanho não basta, não é suficiente para satisfazer a procura. Isso também leva a grandes tempos de espera para os passageiros de transporte público. Na imagem vemos também que a escada do ônibus é difícil para as mulheres, para crianças e pessoas com deficiência. Tem espera e também não é confortável para as mulheres. As condições de transporte público são deficientes, a iluminação nos terminais, não tem teto, as paradas de ônibus. É pouco confortável realmente o uso do transporte público. Para melhorar nisso tudo, emitimos certas recomendações muito específicas. Esse programa é menos oneroso e é mais eficiente do que outros sistemas de transporte, com ônibus limpos e de alta capacidade, sem problemas de qualidade nem problemas de pagamento. É tudo pré-pago. Também as estações são desenhadas com base em capacidade, então não tem excesso e tem também linhas dedicadas. E também acesso na última milha, porque tem essa disposição para pedestres e ciclistas. Esse esquema surgiu como parte do trabalho com o município também e com a prefeitura. Em verde e vermelho, você pode ver a linha que está sendo construída. E também temos o corredor do oeste que está sendo desenhado atualmente.
we just can keep going. So in order to understand the status of this corridor, A fim de entender a situação do corredor, fizemos pesquisas, uma pesquisa de ocupação para determinar os problemas mais frequentes, com foco no número de mulheres, de crianças e de homens. Então, são dados bem específicos quanto a gênero e a ocupação nesses veículos. Também conduzimos entrevistas com os operadores para entender os problemas que enfrentam as mulheres. E analisamos também a situação dos terminais para entender a movimentação das pessoas, o deslocamento, se as paradas são seguras, se é confortável estar nas centrais rodoviárias, para entender a importância do deslocamento. Também fizemos discussões com mulheres ciclistas, mulheres com deficiências e diferentes grupos de mulheres nas diferentes cidades através de focus groups, de grupos focais para entender os diferentes problemas. Queríamos saber se o preço do bilhete elas consideravam que era adequado, se elas se sentiam confortáveis usando o sistema de transportes, se elas se sentiam seguras. Também fizemos pesquisas online para entender os problemas dos diferentes segmentos da população. Todas essas ideias para entender também o estado físico dos terminais, das rodoviárias e das paradas, para poder minimizar os problemas que enfrentam as mulheres. Essa é uma imagem de um dos focus groups que fizemos. E temos também essa imagem do focus group de mulheres com deficiências. Há mais descobertas das pesquisas. Por exemplo, a partir do estudo, notamos que as mulheres não viajam tanto, somente 25% das mulheres. Isso significa que as mulheres não saem tanto de casa, mas também 80% das mulheres indicam ter sido assediadas em certo momento, quando estavam caminhando para a parada de ônibus, quando elas estavam voltando de casa desde a parada de ônibus. Ao longo daquela travessia, elas se sentiram assediadas, sim. Como indicaram os meus colegas, vimos que as mulheres na Indonésia trabalham em diferentes empregos, mas também saem muito para fazer a compra, para levar as crianças. E os ônibus e a maioria dos homens saem de casa para ir trabalhar ou para a educação. As mulheres nem tanto. E também indicaram que passam 2 horas ou mais no transporte público. Tem a ver com o ponto que eu indiquei anteriormente. Muitos ônibus e veículos estão parados no trânsito pelo nível de congestão na cidade. E também porque muitas mulheres sentem que elas precisam fazer várias paradas na travessia, elas não necessariamente fazem uma viagem só. Por isso vimos que 70% das passageiras fazem pelo menos uma parada para concluir a viagem. Também excesso de pessoas nas paradas, e muitas mulheres assinalaram que uma das principais razões era o assédio e falta de segurança. Como vemos aqui, nos ônibus da cidade, as mulheres sentem que estão menos seguras. Também existem questões operacionais. Muitos
motoristas e o jeito de conduzir fazem com que as mulheres não se sintam seguras, e elas também sentem o assédio dos motoristas dos micro-ônibus. E os motoristas não veem isso como uma coisa negativa. Por isso, vemos aí o problema de gênero, porque as mulheres não sentem que é seguro usar os ônibus, mas também está a questão operacional, porque os motoristas, eles não sentem que tem problema. Agora, vou passar para as recomendações, porque como parte da nossa proposta, é importante abordar o problema que leva para o assédio. E também trabalhamos com o metrô. O metrô tem uma seção somente para mulheres que funciona bem, é mais segura, e a superlotação não é tanto quanto nos ônibus. Um outro ponto é ter design inclusivo das estações e da rodovia. Temos aí essa imagem onde entendemos o que acontece com os passageiros, a iluminação e o design. É importante para as mulheres ter áreas com banheiro, com lojas, para que elas possam encontrar tudo o que elas precisam, que é muito importante no momento de fazer o design das estações e dos terminais. Para os corredores, é muito importante pensar na configuração das ruas. Muitas pessoas que usam o transporte público concordam que é necessário que seja mais confortável. E dessa maneira, também vias para ciclistas e para pedestres. Também é necessário incluir mais infraestrutura para pessoas com deficiências nas paradas. E para isso é necessário entender as necessidades dos diferentes segmentos da população para incorporar as necessidades de infraestrutura nos diferentes designs. Muitas mulheres indicaram que são assediadas nas ruas quando vão caminhando. E com esse uso misto da terra, melhoramos a segurança também. Se você tem pessoas andando na rua e pessoas tomando café no restaurante, vai ter aí mais iluminação, as pessoas acabam se sentindo mais seguras. Por isso, a recomendação é ter uso misto para melhorar a segurança e fazer com que todos os espaços sejam mais seguros. Também, a recomendação é ter mais mulheres nas funções de operações e planejamento, porque se você faz parte da tomada de decisões, você pode dar respostas e fazer mais propostas, especialmente levando em conta as necessidades das pessoas com deficiências. Uma outra recomendação contra o assédio é melhorar a segurança entre operadores. O sistema de transporte público precisa ser mais inclusivo. É só, obrigada. Thank you all for Obrigada
a todas pelas apresentações. Foi super interessante conhecer os pormenores sobre o que realmente acontece nas cidades, a fim de melhorar a maneira que as mulheres se deslocam dentro das cidades. Não temos muito tempo para perguntas, tem ótimas perguntas no chat, e vou pedir responder em forma escrita no chat e vou ler umas delas. Uma pergunta é da Parirajá, para Carol, para Caroline. Que tipo de sistema de transporte público organizado ou desorganizado foi a base do seu estudo? Okay, yeah. So he's asking if I'm not sure A if it's pergunta, related to the study não or sei se ele está perguntando sobre o estudo em termos gerais, so sobre o basically, transporte público. the bus system is Basicamente, o sistema de ônibus PTA because that's the Cairo Transport Authority that operates that. é operado pela And then autoridade de Cairo which e também está o metrô. organized system, but apart from that, the rest of it is paratransit. Okay, great. Thanks, Carol. We have another question from Obrigada, Carol. E tem uma outra pergunta about Cairo. de Ian também sobre Cairo. Small buses, vans will still be necessary as Acredito que os ônibus pequenos ainda serão necessários para a BRT em Cairo. Vocês desejam melhorar o sistema de gênero para somente adicionar no sistema BRT? E como vão incluir os pontos de gênero? It's going to be useful. Thanks. Okay, yes, even if we have BRT, which Cairo is constructing right now, it's not going to be enough to make sure that it serves the whole population in Cairo. So it's very important to also address the issues with paratransit. So yes, one of the recommendations Uma that das recomendações is making sure that you have an expanded fleet size that matches the demand. é satisfazer a procura. E trabalhamos também com a autoridade urbana para melhorar o sistema de transporte público em Cairo, para entender quem são as mulheres, quais as exigências, as necessidades que elas têm. E como melhorar para usar o sistema moderno e não apenas o sistema BRT. Assim, a recomendação quando sair o estudo, mas foi um estudo geral que recomenda também o aumento da frota. O aumento da frota é importante. Thanks, Carol. We have a question Obrigada, from Thalia. Carol. E tem uma pergunta da Thalia para a Lorena, que gostaria de saber quais são as principais iniciativas nas cidades brasileiras para melhorar o acesso, especialmente das mulheres negras ao transporte público. Lorena. Okay, I think I should mention São Paulo. Acho que eu devo mencionar São Paulo. Working group to discuss violence and gender. Fizemos um grupo de trabalho para discutir violência e gênero, With our study in São Paulo. e tem a ver com o estudo. That has, Recife secretariat to tem focus on uma secretaria So I think this should voltada para a be primeira infância. examples happening here in Então, acho que são bons exemplos do que está acontecendo no Brasil, mas entendo que ainda devemos fazer muito. Obrigada, Lorena. E Engui, finalmente, gostaria de perguntar para você, como você considera a mobilidade elétrica para criar sistemas mais equitativos para as mulheres? Poderia refletir sobre isso, Engui? Obrigada. Temos várias recomendações do nosso estudo. Para a eletrificação, por exemplo, vemos que existe uma oportunidade para as mulheres para se unir e participar no sistema também, porque dessa maneira elas vão ter mais oportunidades para avançar nas condições socioeconômicas. Na situação mais recente, as mulheres dominam a economia e participam
nas diferentes áreas, mas quando abordamos as participações nesse processo de transição, vemos que existe equidade de oportunidades e entorno seguro. Isso vai gerar impacto significativo na função econômica das mulheres. Thank you very much, Engui. Obrigada, Engui, Lorena e Carol. Have more time for questions. Infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas. Mas antes de encerrar, gostaria de reforçar certas recomendações que fazem parte do trabalho da ITDP, como parte do gênero e planejamento das cidades. As cidades precisam planejar para as mulheres, incluir as mulheres nos arcabouços de políticas, na tomada de decisão sobre dados desagregados, e como vimos em certos exemplos apresentados hoje. As cidades também devem oferecer serviços inclusivos de transporte para satisfazer diferentes padrões de viagem, além do deslocamento A e B, para que o sistema ofereça serviço de ampla disponibilidade e criar integração com outras modalidades. Safety aspects. By doing that, we hope women and girls feel free to move around the cities, access opportunities, and that they can do so with dignity and in a sustainable. Desenhando veículos. Fazendo isso, as mulheres vão poder se sentir sem oportunidades e vão poder fazer isso com dignidade em forma sustentável. O desafio é grande, mas esperamos que as apresentações de hoje nos inspirem a avançar nessa. Again soon. Thank you so much to the presenters, to you, Anna, for moderating, and of course, our audience for joining us today. Obrigada às apresentadoras, Ana, a plateia. Ficamos sem tempo, mas esperamos continuar com essas conversas e salientar que as cidades podem ser inclusivas para todos e todas. Fique atento aos futuros eventos da ITDP. E também o tema de mobilidade para crianças, para bebês, para cuidadores, e por favor, registre-se para o próximo workshop, o link aparece no chat. Obrigada pelas apresentações, pelas interações de hoje, a gente se vê em breve.